Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, estamos na presença daquele que pode todas as coisas. E neste momento eu quero declarar sobre a sua vida: os céus estão abertos sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Glória a Deus por tudo o que Ele tem feito. Queridos, Deus tem feito coisas maravilhosas. Hoje pela manhã, mal havia acabado a nossa live e os testemunhos começaram a chegar. Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu quero declarar sobre a sua vida: Deus vai fazer. Estamos hoje, finalizando aqui agora, fechando o 20º dia desta campanha tão poderosa. Mesmo que você esteja pela primeira vez, nós vamos encerrar a campanha amanhã pela manhã, às 6:30 da manhã. Mesmo que você tenha chegado agora, é o seu primeiro momento aqui comigo, eu quero dizer que você é muito mais do que bem-vindo, muito mais do que bem-vinda. Esteja comigo. Nós estamos fazendo aqui, finalizando amanhã de manhã, uma campanha poderosa onde passamos aqui 21 dias, claro, pensando já em amanhã, 21 dias orando, chorando diante de Deus, jejuando diante do altar do Senhor, clamando por céus abertos, e Deus está fazendo. Eu quero profetizar sobre a vida de todos, céus abertos sobre você, sobre a sua casa, sobre todas as suas causas. E eu quero que você escreva agora em caráter profético, mas escreva com fé. Escreva com muita fé. Eu creio, os céus estão abertos sobre mim e sobre toda a minha casa. Escreva isso. Eu creio, os céus estão abertos sobre mim e sobre toda a minha família. Amém? Queridos, eu tenho um testemunho tão lindo aqui. Quem nos mandou esse testemunho foi a irmã Sandra. A Sandra diz: profeta, sofri por mais de 20 anos. Gente, eu não sei como essa mulher aguentou. Eu nunca tive, nem nunca vou ter, em nome de Jesus, mas ela sofreu por mais de 20 anos, eu nem sabia que isso era possível. Por mais de 20 anos com endometriose, mas Deus usou sua vida. Sim, o Senhor já falou, o Senhor falou o meu nome, e no final da live o Senhor falou o meu sobrenome, e disse que todo o mal que estava alojado na minha vida e no meu corpo estava sendo destruído. Profeta, para a honra e glória do Senhor Jesus, naquele momento eu senti como que se duas mãos remexessem todo o meu interior, perdão pela expressão, mas como se minhas vísceras fossem remexidas. Profeta, a partir daquele momento não tive mais dor alguma, incômodo nenhum. E para a honra e glória do Senhor Jesus, na última sexta-feira, não ontem, tá, gente? Na última sexta-feira, recebi a constatação do meu milagre. Sim, estou completamente curada para a glória de Deus. Querida Sandra, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero dizer que eu não lembro que dia foi isso, mas eu estou tremendamente feliz. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. Eu quero dizer para todos que estão aqui, todos os dias nós recebemos dezenas, centenas de testemunhos de milagres que Deus está realizando em todos os lugares. Hoje pela manhã ainda contei um testemunho que recebi esses dias de um amado irmão que nos acompanha diretamente da Nigéria. Estava vivendo um tempo muito difícil, desempregado. Deus abençoou ele. Literalmente
da noite para o dia. Eu quero declarar que da noite, de agora à noite, para amanhã, muitos milagres vão acontecer. Muitas sentenças celestiais estarão descendo sobre nós. Sentenças humanas e aqui desta terra estarão sendo anuladas, canceladas. Sim, talvez sentenças de morte. Sentenças de sabe-se lá o que o inimigo esteja lançando contra você. Isso está sendo quebrado agora em o nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos ministrando desde hoje de manhã sobre não tenha medo do processo. Sim, queridos, nós não podemos ter medo dos processos. Primeiro, Deus nunca vai nos expor a um processo para que sejamos derrotados. Deus nunca vai expor você a um processo que exista a possibilidade de você não vencer. Ainda usamos o texto de Tiago, que está lá no caso da Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ou seja, a Bíblia não dá chance para nós sermos reprovados. Então talvez você esteja passando pelo pior processo da sua vida. Vou repetir, talvez você esteja passando pelo pior processo da sua vida. Talvez você nunca, nem no seu pior pesadelo, você imaginou que passaria por isso. Eu quero declarar, sim, em nome de Jesus, você vai passar por isso. Você não vai ficar parado, você não vai ser frustrado, você não vai ser um fracassado, você não vai ser um derrotado, não. A Bíblia declara que em Cristo você é mais que vencedor, e isso eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, suas finanças, em nome de Jesus, sobre a sua saúde. Você é mais do que vencedor. Então, não olhe para o processo. Entenda que logo ali na frente haverá a conclusão, a chegada. Você vai chegar no fim, que é o propósito. Então, falamos hoje de manhã, o processo não veio para te destruir, mas para te transformar. Deus não vai nos colocar, Deus não vai nos permitir passar por um processo que tenha poder e autoridade para nos destruir. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não está aqui para destruir ninguém. Deus não tem o desejo de destruir ninguém. O desejo de Deus é que todos, aleluia, nenhum só se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém fique para trás. Deus quer que você creia e avance. Deus quer que você tenha fé e conquiste. Deus quer que você confie nele e prospere. Amém? Aí falamos no número 2, que o processo, ele nos prepara para o propósito. E agora o número 3, os processos, eles nos ensinam a depender totalmente de Deus. Sim, queridos, é no meio do processo que nós chegamos ao limite das nossas forças. É no meio dos processos que nós chegamos e entendemos que dali nós não passaremos. Que se não for através de uma intervenção divina, nós vamos travar naquele ponto ali e nós não vamos mais avançar. Tem uma mulher aqui chamada Catiele. Catiele, Deus diz para você, não tenha medo. Não tenha medo, mas prossiga em fé. Eu estou no controle. Que nós temos que entender. A Bíblia diz em Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração. Queridos, é assim que Deus quer que nós nos comportemos. Confie no Senhor de todo o teu coração e não, olha só, e não fundamente e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu amo essa versão. Se estribar, lembra dessa expressão? Em algumas Bíblias traz essa expressão. Se estribar é não se fundamentar, é não se apoiar. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, tem coisas que elas vão ultrapassar o nosso entendimento. Vai ultrapassar, você não vai entender como é que Deus vai me dar vitória. Você está aí se quebrando para entender, para Deus, é tão simples que Ele não precisa nem estalar os dedos. Gente, isso é o que é o bom da fé. Quando nós estamos, às vezes, diante de um inimigo intransponível, invencível, não tem como romper essa barreira. Deus olha assim, meu filho, isso aí não é nada para mim. Só descansa, só confia. Então deixa eu dizer mais, às vezes a vitória não vem
Às vezes a vitória não chega porque a gente está ali tentando, forçando, sabe? Batalhando. E Deus está ali nos dizendo: ei, aquietai-vos. Esse é um dos textos que eu mais gosto. E é interessante que nós estávamos na sexta-feira agora, ontem à noite, conversando eu e o pastor Felipe, e ele lembrou desse texto. Foi um texto que Deus falou com ele, se não me falha a memória, nessa semana. Queridos, tem horas, escute o que eu vou falar, que Deus não vai fazer. Tô entregando palavra para muita gente aqui agora. Estou entregando revelação para muita gente aqui agora. Preste atenção. Tem horas que Deus não vai fazer enquanto não aquietarmos a nossa alma. Eu preciso que você entenda isso. Talvez você tenha o desejo de começar uma empresa. Talvez você tenha... Escute o que eu estou falando, porque é palavra para muita gente. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Isso aqui que eu estou entregando agora é uma palavra para você prosperar, para você avançar. Talvez você tenha o sonho, sabe, de entrar numa universidade para cursar em uma faculdade. Talvez você tenha o sonho de começar uma empresa, ou de que a sua empresa venha a romper, que o seu ministério venha a romper. Talvez você tenha o desejo de morar num outro estado, numa outra cidade, num outro país. Enquanto a sua alma não se aquietar, tem vezes que Deus não vai dar o milagre enquanto a nossa alma não se aquietar. Quando Deus disse a Moisés e a todo o povo: aquietai-vos, para que amanhã vejam maravilhas. Outra tradução diz: aquietai-vos, pois amanhã vereis maravilhas. Eu gosto mais dessa versão, que deixa claro que o aquietai-vos é uma exigência de Deus para poder ver maravilhas depois. Queridos, escutem, tem horas que Deus só vai nos dar um milagre a hora que nós conseguimos, sabe, aquietar nossa alma. Ah, não, profeta. Não teve vezes já que você só estava querendo que o seu filho se acalmasse para daí você poder entregar o presentinho, o brinquedinho, a comidinha, sei lá, a balinha, o chicletinho, o pirulitinho, sei lá, o docinho, o salgadinho, o chocolatinho. Você estava só esperando, só querendo que ele se aquietasse para daí você dar o presente. Tem horas que Deus vai fazer assim com a gente. Ele vai exigir que nós venhamos a nos aquietar. Quero que você escreva aqui embaixo: aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma. Escreva assim, desse mesmo jeito, como se fosse um texto bíblico. Sabe, o próprio salmista dizendo: aquieta-te, ó minha alma. Tem horas que Deus vai exigir isso de nós. Guarde isso no seu coração. Há momentos em que Deus permite, gente, que o processo venha com tanta força que o processo consiga nos, entre aspas, parar. Mas não é parar para paralisar, é parar para olhar e confiar. É como se fosse uma pausa. O processo não pode te parar, mas tem vezes que ele vai fazer você parar para reconhecer que dali você não avança se você não tiver Deus na sua vida. Então o processo ele nos ensina a depender totalmente de Deus. Número 4. Vamos lá. O processo não é o fim. Ele é o meio. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Gente, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Homem que foi apedrejado, passou por naufrágio, passou por fome, passou por nudez. Foi açoitado, foi injuriado, foi perseguido. Sabe, esse homem passou por tudo que é tipo de maldade, gente. Olha o que ele fala: porque essa nossa leve e momentânea tribulação. Gente, qual é o nosso nível de fé? Nós somos aquele tipo de pessoa que sai da igreja porque alguém não cumprimentou no final do culto. Nós somos aquele tipo de pessoa, mas é tão pequena a nossa fé que se o pastor não me atendeu na hora que eu queria, talvez era a hora que você precisava, mas às vezes nós temos que entender que o pastor é um ser humano. O profeta é um só e é um ser humano. Por mais que Deus tenha permitido me mover no sobrenatural, eu ainda não consegui ser duas pessoas para atender duas pessoas ao mesmo tempo. Aí, estou saindo da igreja. Não vou mais assistir as lives, que eu fiz o voto e o profeta não leu. Às vezes eu não consigo, gente. Para a glória de Deus, às vezes são tantas pessoas fazendo tantos votos
Mas eu sei de uma coisa, o Espírito Santo está lendo cada um deles. E eu vou dizer mais, o Espírito Santo não precisaria nem ler, porque ele já sabe de todas as coisas. Então, uma vez que você lança o seu voto, uma vez que você lança o seu pedido de oração aqui, e aí no final eu oro. Gente, eu não oro só. Presta atenção numa coisa. Eu queria receber uma oração do profeta. Se você caminhar comigo, entenda que eu oro sim todos os dias por você. Eu não vou ficar falando isso aqui de uma forma fake, falsa. Eu oro por vocês todos os dias. Então, eu queria tanto que o profeta orasse por mim. Eu estou orando. Eu tenho prazer de orar por você. Essa madrugada, mais uma vez, eu orei por você. Daqui a pouquinho vamos, de noite, madrugada, eu vou orar por você de novo. Então eu não oro só na hora da live, gente. Eu não oro por você, pela sua família, pela sua casa, pela sua causa, pelo seu trabalho, pelo seu emprego, pelas suas empresas. Eu não oro só na hora da live, gente. As pessoas que se inscrevem aqui gratuitamente e participam das lives gratuitamente, todos os dias eu oro, eu intercedo por vocês. Mas sério, para isso você tem que se inscrever, você tem que participar. Senão seria injusto. Seria injusto, gente. O nosso Deus é justo, amém? Então aquele que se envolve, esse se desenvolve. Envolva-se para que Deus permita então que você se desenvolva, amém? Glória a Deus. O processo, queridos, muitas vezes ele é muito doloroso. Às vezes o processo é muito doloroso. Mas uma coisa que nós temos que lembrar, eu já falei hoje de manhã, os processos são temporários. O processo não é eterno, não, amados. O nosso Deus é eterno. Suas promessas são eternas. Então, o processo pode estar hoje sobre você muito doloroso, mas ele é temporário. Eu quero que você escreva aqui embaixo. Eu creio, vai passar. Escreva isso. Eu creio, vai passar. Amém? E agora nós vamos para o quinto e último ponto que o Espírito Santo apontou para mim aqui. Mas antes de entrar nisso, gente, eu quero aqui fazer uma santa convocação. Não é um simples convite. Não é um simples convite. Nós já somos mais de 240 mil inscritos. Isso já aconteceu no meio da noite, eu não sei em que momento, no início da madrugada. Ultrapassamos a marca de 240 mil pessoas aqui nesse território, nesse ambiente profético tão lindo, tão poderoso. Gente, é uma marca muito linda. Mais de 240 mil pessoas unidas, sabe, buscando e recebendo de Deus. Se você está aqui agora é porque Deus está lhe chamando para isso. Aqui embaixo tem um botãozinho, inscrever-se. Está vendo a palavrinha inscrever-se? É gratuito, é de graça, você não paga absolutamente nada. Clique aqui embaixo agora em inscrever-se. Depois clique no sininho e depois clique em todas. Inscrever-se, sininho e todas. Amém? Inscrever-se, sininho e todas. Tá bom? No momento em que você se inscrever e participar das lives, eu me torno um intercessor sobre a sua vida. Eu vou guerrear por você todas as madrugadas. Gente, não tem uma madrugada que eu não ore por vocês. Você já entendeu o que vai acontecer? Você vai se inscrever e participar, você vai ter alguém que vai orar por você, que vai interceder por você todas as madrugadas, não só na hora da live. Amém? Então, por favor, agora gratuitamente clique em inscrever-se, depois no sininho e depois em todas. Amém? Glória a Deus. Vamos agora ao de número 5. Vamos ao de número 5. Gente, o processo, sabe esse processo que Deus está te permitindo passar? Esse processo que muitas vezes se mostra muito doloroso? Esse processo é a plataforma da sua promoção. Oh, aleluia! Esse processo é a plataforma da sua promoção. Primeira coisa que nós temos que entender nessa frase que eu estou falando. Quando você vence um propósito, você adquire autoridade sobre aquele, quando você vence um processo, quando você vence um processo, você adquire autoridade, você desenvolve autoridade sobre aquele processo. Você está entendendo isso? Quando você vence o processo, você adquire autoridade sobre aquele assunto. Deus vai fazer desse processo uma plataforma para você ser promovido.
Gênesis capítulo 41, versículo 41. Agora parafraseando, tá? Os textos aqui. Diz assim, ó, depois de ser aprovado, eu estou parafraseando textos. Entenda bem, não estou inventando versículo. Estou parafraseando textos. Depois de ser aprovado, José foi colocado como governador de todo o Egito. Então José precisou ser processado. Gente, veja quantos processos na vida de José. Primeiro ele era rejeitado pelos irmãos, depois passou a ser odiado pelos irmãos. Ah, profeta, mas José estava orando, estava buscando, José estava andando com Deus e a coisa piorando. Sim, tem vezes que Deus vai afunilar tanto. Mas sabe por quê? Porque esse afunilamento ele vai lhe aperfeiçoar, lhe fortalecer, ele vai lhe trazer para mais perto de Deus. E aí se prepare, é porque o milagre é tão preciso que precisa afunilar. Pega a visão. O milagre é tão preciso que precisa afunilar, sabe? É um alinhamento de Deus para você alcançar tudo que ele tem. Então, nenhuma promoção, gente, vem antes de uma prova. Você precisa ser provado para ser aprovado e promovido. Então, a aprovação e a promoção, elas vão vir depois da prova. Profeta, Deus pode acelerar? Pode e vai. Lembra que eu prometi hoje de manhã? Eu vou orar agora muito sobre aceleração de processos. Mas enquanto Deus lhe faz passar por esse processo, não tenha medo do processo. Escreva aqui embaixo, eu não terei medo dos processos. Escreva isso, eu não terei medo dos processos. Então olha só, a história de José, o que ela nos mostra, como eu já falei, ela nos mostra que antes dele governar, antes dele chegar no propósito mesmo, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi depois odiado pelos irmãos. Depois ele foi traído pelos irmãos. Depois, gente, que loucura. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi esquecido por muitos. Por muitos. Não só os que ficaram para trás na sua terra, na terra da sua parentela. Mas até lá dentro do cárcere, que não tinha muita gente lá. E era um convívio, sabe, mais intenso. Lembra? Lembra que o copeiro, ele teve um sonho, entregou para José, o copeiro e o padeiro, né? Mas o copeiro entregou, Deus deu revelação, Deus cumpriu essa revelação. O copeiro foi restituído ao seu lugar. Esqueceu de José. Então depois de tudo, José ainda teve o processo do esquecimento. Deixa eu dizer uma coisa, muitos esqueceram você, mas Deus agora, Deus está lembrando o seu nome em algumas mesas importantes. Sabe por que muitas vezes as mesas são limitadas para você? É porque Deus não quer que você perca tempo com mesas inúteis. Comece a entender esse filtro de Deus. Deus está tirando você de mesas inúteis, mesas infrutíferas. Um dia, gente, Deus começou a arrancar, literalmente arrancar pessoas do nosso ministério. Não é legal falar isso. Mas é porque, infelizmente, mesas inúteis estavam sendo servidas. Tem vezes que Deus vai arrancar você de mesas inúteis. Não tenha medo desse processo do arrancar. Todo processo que Deus nos permite passar são processos necessários. Processos que Deus vai nos purificar, nos aperfeiçoar, vai nos capacitar. E através deles, Ele vai nos promover, gente. Amém? Mas cada um desses processos na vida de José, Deus estava construindo em José o homem perfeito para governar aquele lugar. Quem suporta o processo, experimenta a promoção. Quem suporta o processo, alcança o sucesso. Quem suporta o processo, desfruta do propósito. Quem vence o processo, comemora o milagre. Grave todas essas frases para você. Quero pedir para minha equipe até que me mande essas frases, porque eu quero desenvolvê-las em pequenos textos para abençoar você. Não tenha medo do processo que você está passando hoje, porque esse processo, por si só, ele está te empurrando para o lugar que Deus preparou para você
e para toda a sua família. Amém? Eu posso orar por você? Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa. Tem uma mulher aqui chamada, eu não sei se o seu nome é assim, acredito que não, mas é a Cissa. Cissa, você já passou por muitas dores nessa vida, mas Deus está fazendo, primeiro, um tempo de cura sobre o seu coração. E Deus, depois deste tempo de cura, Deus estará trazendo um tempo de promoção em sua vida. Você, querida Cissa. Eu não consigo entender se o marido lhe deixou, se ele faleceu. E aí você teve que se virar para criar suas filhas. Mas Deus está trazendo esse tempo de cura sobre a sua vida. E haverá ainda, querida Cissa, um tempo onde Deus vai trazer então uma grande transformação, uma grande promoção sobre a sua vida. Você vai viver o tempo de honra, o tempo da honra. Deus vai te honrar, querida. Deus vai te honrar. Gente, eu não conheço ninguém com esse nome, mas eu quero dizer para o Mateus Gabriel. Gente, eu não conheço nenhum Mateus Gabriel, mas Deus me mostra claramente, eu enxerguei aqui de uma forma muito clara, que Deus está abençoando o Mateus Gabriel. Se eu estou entendendo bem, eu não sei se é ele mesmo, alguém da família, que nasceu até com problemas, ou passou, né, como bebê, por problemas respiratórios. Quer dizer que você vai ter um fôlego tão grande para vencer as lutas. Você terá um fôlego tão extraordinário. Porque Deus está me mostrando, Mateus, escute isso, em vários momentos da vida dele, não sei se Deus está me mostrando algo profético, que é para esse tempo e para um tempo que está por vir, ou se Deus está me mostrando algo que já aconteceu. Eu não consigo, Deus não me mostra com precisão exata. Talvez Deus não queira. Mas eu quero dizer para você que Deus está colocando a mão sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja agora ou no decorrer da sua história. Há uma mulher, você tem orado muito. Só para você entender que é você, ao lado da sua cama, tem uma cadeira. Ao lado da sua cama você botou uma cadeira. Eu acho que até ali tem alguns remédios, talvez. Deixa eu dizer para você, ao lado da sua cama tem uma cadeira. Deixa eu lhe dizer que, na verdade, essa cadeira ela não está aí para segurar remédios, não está aí para segurar livro, nem telefone, nem Bíblia. Essa cadeira é onde Deus se assenta para cuidar de você. Meu Deus, meu Pai, dá força a este homem e a esta mulher para resistir, para persistir em meio a todo esse processo. Pai Santo, Pai querido, não deixe esse homem sofrendo desse jeito, Pai. Acelera o processo, sim, Pai, como o Senhor me mandou prometer hoje de manhã. Eu estou aqui agora cumprindo esta oração. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho amado. Meu Deus, acelera processos, Pai. Meu Deus, acelera processos. Meu Deus, acelera os processos desta mulher, Pai. Acelera os processos que essa mulher tem passado, Pai. Eu quero dizer para você, tem uma mulher que está sofrendo demais, porque o marido ou esse homem que vivia com você, ou seja, o namorado, não sei como é que se tratam, se chamam, você está pensando que você perdeu ele, né? Mas deixa eu lhe dizer, você entendeu tudo errado, querida. Você não perdeu, ele te perdeu. E mais, não foi só ele que te perdeu, Deus te livrou. Foi Deus te livrando, irmã. Irmã, minha ovelha querida, foi Deus te livrando. Não, profeta, eu amo ele. Ama o quê? Você ama o que ele estava fazendo contra você? Você ama a forma como ele lhe tratava? Que muitas vezes você se sentia um lixo? É isso que você ama? Quantas vezes humilhou você na frente dos amigos? Na frente da sua família? Sempre menosprezando você? Sempre jogando você para baixo?
Você não perdeu, você foi livre. Foi livramento de Deus. Eu quero dizer para você, Marlene, tenho falado contigo, Marlene. Não te deixarei sucumbir em meio aos processos, mas te levarei em meus braços ao lugar do milagre, ao lugar da promoção. Pai Santo, Pai querido, eu te peço em nome de Jesus que toda esta unção, todas estas revelações cobertas, recheadas com essa unção, meu Deus, alcance agora, Pai, alcancem todas as vidas, cada uma das minhas ovelhas queridas, homens e mulheres. Meu Deus, abençoa cada um deles, abençoa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, abençoa, Pai. Abençoa, Pai, abençoa, abençoa. Meu Deus, transforma, Pai. Meu Deus, transborda agora as vidas, Pai. Meu Deus, derrama agora do bálsamo de Gileade. Traz, meu Deus, descanso, conforto. Renova as forças, Pai, desta, que tem passado por processos que se mostram tão dolorosos. Pai, obrigado, porque mesmo em meio a essas dores, o Senhor está aperfeiçoando o seu povo. Pai, eu abençoo. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada ancião. Pai, no nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus está abençoando a tua casa, você que é a esposa do Marcelo, não sei se o Marcelo está assistindo agora. Você, esposa do Marcelo, Deus está abençoando a tua casa. Tem provisão chegando essa semana, a provisão vai chegar. Essa semana a provisão vai chegar. Pai Santo, Pai querido, e debaixo desta unção eu profetizo, Pai. Estamos chegando ao final. Amanhã vamos encerrar esta campanha tão poderosa. 21 dias orando, chorando, clamando por céus abertos. Meu Deus e meu Pai, eu declaro céus abertos sobre cada vida, sobre cada uma das famílias aqui. Eu declaro céus abertos sobre as finanças, sobre o trabalho, sobre a empresa, sobre o emprego, sobre os relacionamentos. Meu Deus, abre os céus, Pai, eu te peço, e ministra os teus milagres, os mais extraordinários milagres. E se você, minha ovelha querida, recebe, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Eu quero dizer para uma pessoa, quando eu orei agora, você sentiu muito forte, chegou a ouvir, como se algo movesse na sua volta, você se arrepiou. Foi Deus te livrando, foi Deus trazendo libertação sobre a sua casa. Aleluia! Louvado seja Deus. Você que sentiu agora, como se algo passasse por você, você chegou a ouvir, Deus fez. Eu quero que você escreva, todos escrevam agora: eu creio, Deus está fazendo. Amém? Minhas ovelhas queridas, muitos não sabem, então hoje à noite eu vou estar pregando em Lauro Miller, Santa Catarina, um momento extraordinário, né? Hoje à noite e amanhã à noite também. Infelizmente não poderei estar nos nossos cultos, mas todos os nossos pastores, toda a nossa equipe vai estar com todo empenho, cobertos por essa unção que Deus tem derramado sobre minha vida e meu ministério. Serão cultos extraordinários. Amém? Glória a Deus. E você da região aqui, esteja conosco hoje e também amanhã aqui em Lauro Miller. Tá bom, gente? Que Deus, Santa Catarina, que Deus abençoe. Um beijo no coração. Nos vemos amanhã, 6:30 da manhã. Tudo normal. Amém? 6:30 da manhã. E na segunda-feira, 6:30 da manhã, vamos iniciar, como já falei, 21 dias orando, clamando, jejuando, clamando pela restituição de Deus. Que Deus te abençoe, a paz de Cristo. Tchau, tchau.